Olá e bem-vindo à Metabo, o fabricante de abrasivos mais incomum do mundo. Por que incomum? Bem, porque a Metabo começou como fabricante de ferramentas há quase 80 anos. E esta é só uma parte da história. Tem um tempinho? Dê uma olhadinha nisso. Isto é o que deu início à Metabo. A história prossegue. Havia 3 engenheiros morando numa cidadezinha alemã. Não encontravam uma furadeira que atendesse a seus padrões de precisão, equilíbrio e força. Para muitos, seus padrões eram impossivelmente altos. Só tiveram como opção construir sua própria furadeira. Isso foi em 1924. Ao longo dos anos, construíram uma linha de ferramentas que os satisfez. Então, concluíram que os abrasivos disponíveis não estavam à altura de seus padrões. Naturalmente, começaram a fazer os seus próprios. Poucos anos mais tarde, incidentalmente, construíram isto aqui. A primeira furadeira elétrica Metabo. Eu já vi uma. A maioria delas ainda está em uso. E isso não é de se admirar. Pulemos para 1982, quando a Metabo passou a ser uma das líderes mundiais em ferramentas elétricas de primeira qualidade. Esmerilhadeiras, furadeiras, serras e muitas outras ferramentas especiais. Foi o ano em que a produção de abrasivos começou aqui nos Estados Unidos. É claro que tudo foi feito segundo os padrões alemães, muitos dos quais nem foram igualados pela concorrência quase 2 décadas mais tarde. Aqui eu vou mostrar o que estou dizendo. Este é o coração dos discos Metabo, os grãos abrasivos. Para manter consistência de forma e tamanho, fazemos testes massivos de densidade em todo o lote de grãos adquiridos. Depois, a análise de espectro, que indica a presença de contaminantes. Se houver contaminantes ou não conformidade com os nossos padrões de consistência, o lote inteiro é rejeitado. Adeus. Goodbye. Auf Wiedersehen. Aqui é onde acontece a ação, nas instalações da sede e unidade de abrasivos da Metabo, em Nürtingen, ao sul da Alemanha. Após satisfazer nossos inspetores extremamente rigorosos, utilizamos este grão virgem de altíssima qualidade em todo o disco. Mesmo nas camadas, você pode vê-lo perfeitamente. Para economizar, muitos fabricantes usam sobras, colas ou grão reciclado nestas camadas. Mas não ver o grão não significa não ver a diferença ao usar o disco. Compare um disco Metabo com outro comum e veja como o nosso corta mais rápido, como ele dura mais e quanto dinheiro ele poupa. Reconhece isto? É o reforço de fibra de vidro que dá a junção ao disco abrasivo. O problema é que muitos fabricantes usam somente 2,5, ou pior, 2 telas. E isso não é o suficiente. Na Metabo, nós usamos 3 telas como reforço. E além de usar materiais de máxima qualidade, todos os reforços de fibra de vidro da Metabo são pré-impregnados com resina. Assim, quando o disco é curado, nos nossos grandes fornos com controle eletrônico, a resina na fibra de vidro flui pela tela, resultando num disco extremamente forte e durável. Estas são as resinas fenólicas que unem os grãos no disco que, soltas mais lentamente, resultam num disco rígido e, se soltas mais rapidamente, num disco flexível. Você não pode sentir, mas esse lugar tem uma temperatura muito agradável. Estável em 21 graus, com umidade relativa de 60% em todo o ambiente. Por quê? Porque resinas são sensíveis à temperatura e o único jeito de garantir um produto absolutamente consistente é manter a temperatura igual 365 dias por ano. Após serem curados nestes fornos, os discos têm o peso e o equilíbrio checados. Depois são girados. E, pessoal, giram rápido. Até a quase 200% da velocidade projetada para eles. Todos os discos Metabo devem atender ou exceder os protocolos de segurança americanos e alemães. Provavelmente estes são os padrões de segurança mais exigentes do mundo. Aqui estão. Quem dificultaria mais a vida dos fabricantes de disco do que americanos precavidos e alemães obcecados por detalhes? Moral? Um bom disco Metabo é bem mais barato que qualquer acidente em qualquer dia e lugar. Após o teste de rotação,
amostras de discos têm novamente o desempenho testado. Ou seja, a taxa de remoção e a vida do disco. Acredite, quase ninguém mais chega a estes extremos. A propósito, não saia de casa sem um destes. O símbolo com as estrelas do Grinding Wheel Institute, ele garante a segurança do seu disco. Muito bem, já viu como os discos Metabo são construídos e testados. Vamos ver os resultados de um teste que encomendamos a um laboratório de testes independente. Foi um comparativo imparcial entre os populares discos Metabo de 7 polegadas e alguns dos nossos melhores e maiores concorrentes. Francamente, os resultados surpreenderam a quase todos, exceto nossos engenheiros e projetistas. Vamos ver o que estou dizendo. Esta é uma dramatização do teste original usando sempre esmerilhadeiras Metabo de 7 polegadas idênticas, com conhecidos discos de óxido de alumínio. Todos são discos populares para o uso geral de 7 polegadas e 1/4 com a mesma granulação 24. Antes do teste, o laboratório pesou cuidadosamente cada disco para ter uma razão G precisa. Esta é a quantidade de grãos removida por 1 grama de disco abrasivo. E utilizamos estas esmerilhadeiras automáticas. Elas garantem que o ângulo e a pressão para cada disco testado sejam exatamente iguais. Mas afinal, o que este teste prova? Ele mostra qual disco trabalhará mais que os outros, qual vai durar mais e qual fará o trabalho melhor. Vamos cortar para a dramatização e ver quais foram os resultados. Não podemos mostrar o teste real porque foi feito por um laboratório independente. Mas nós podemos demonstrar os resultados. Cavalheiros, liguem as máquinas. E temos um vencedor. Vamos abrir o envelope. Muito bem, sem grandes surpresas. Metabo venceu. Gostaria de agradecer os membros da academia por... deixa pra lá. Esse teste foi para discos abrasivos de óxido de alumínio. Também fizemos testes para discos de zircônio e os resultados impressionaram ainda mais. Eis os resultados do teste em 1999, certificados por um laboratório de testes independente. Como pode ver, a razão G para o disco Metabo é substancialmente melhor que a do melhor entre os concorrentes. A razão G, relembrando, é a quantidade removida de material por 1 grama de disco abrasivo. Quanto maior a razão, mais eficiente o disco. De fato, você precisa desta quantidade a mais de disco Walter para os mesmos resultados da Metabo. Esta quantidade de disco Norton, esta quantidade de disco Firth, esta quantidade de disco Sate e esta quantidade de disco Flexovit, contra apenas um disco Metabo. Entende quando dizemos poupar dinheiro? O mesmo vale para os discos de zircônio. Não tem nem comparação. Os discos Metabo, com sua construção cuidadosa e rígido controle de qualidade, se pagam onde realmente conta, na obra, no trabalho. Eis o que chamamos de linha completa de abrasivos Metabo. Discos de desbaste, discos de corte, discos diamantados, lâminas para corte fino e muito mais. Os tipos de grãos são geralmente identificados por cores. Rótulos azuis para óxido de alumínio, verdes para carbureto de silício, lilás para zircônio. Também produzimos outros discos para aplicações específicas e eles têm seus próprios códigos de cores. Seu distribuidor ou representante Metabo poderá fornecer mais detalhes. Há discos Metabo em todos os tamanhos, de 3 polegadas a até 20 polegadas de diâmetro. E servem para qualquer aplicação de desbaste, corte ou acabamento que você possa imaginar. E constantemente adicionamos novos itens à nossa linha. Neste vídeo, tentamos mostrar exatamente por que você reduz custos e também aumenta a lucratividade toda vez que especifica um disco Metabo. Você viu como os discos Metabo são feitos com padrões de desempenho e segurança que poucos fabricantes podem igualar. E com os resultados de um teste independente, nós provamos que tudo isso pode ser traduzido em algo que realmente significa dinheiro para você. Agora é a sua vez.
Especifique os únicos discos no mundo que combinam padrões alemães de engenharia com o know-how americano, resultando num produto que trabalha melhor e dura mais. Acredite, os discos Metabo não são farinha do mesmo saco. Nossos discos podem custar um pouco mais, mas você vai economizar muito em cada trabalho realizado. Com a Metabo, realmente custa menos comprar o melhor.